Hoje veremos no nosso curso de xadrez os motivos geométricos e a regra do quadrado. Nessa posição, criada pelo cidadão bolonhês do século XIII ou XIV, uma partida muito antiga, parece que as brancas não podem vencer, já que estão com a torre atacada e estão levando mate em um lance. Quando defendem o mate, as negras capturam a torre e vai empatar a partida. Só que as brancas têm uma maneira incrível de vencer, usando as linhas. Nós vimos nas aulas anteriores o ataque direto, na horizontal, vertical, colunas e linhas, ou na diagonal. Nessa, as peças vão chegar na posição exata por atração ou desvio. As brancas ganham com torre H5, incrível lance. Claro que se as negras tiram a torre, as brancas ficam com duas torres e vencem facilmente. E no caso de torre toma torre, vencem com torre A6 cheque, obrigando o rei a descer uma fileira. E agora levam torre A5 cheque, ganhando a torre e ganhando o final. Muito interessante essa combinação que ganha forçado. Nossa próxima posição é uma posição do compositor Troitsky. As brancas jogam bispo H7 cheque. Caso o rei venha para F4, dama G3 é checkmate. Então, não é uma boa ideia. É melhor vir para D4. Porque, claro, indo para E5, perdem a dama com dama E3 cheque. Então, devem vir para D4. Parece que escaparam e vão conseguir empatar, porque não tem peões para promover. E se trocar as damas, fica um bispo e não dá mate. Mas as brancas jogam dama B4 cheque. E agora, de novo, se o rei entrar na coluna E, dama E1 cheque, ganhando a dama negra. Mas as negras insistem e jogam rei D5. E agora vem um lance mais incrível. Bispo G8 cheque. E qualquer saída do rei vão perder a dama. Por exemplo, rei E5, dama E1. Se rei C6, dama A4 cheque. E também não serve dama captura bispo, que seria a última alternativa, por causa de dama B3 cheque. Incrível a questão geométrica nesse problema muito bonito do Troitsky. Esses tipos de atração, esses problemas ajudam bem a gente a visualizar como ocorre. Essa aí é uma famosa partida do Mequinho, jogada no Interzonal de Petrópolis, que ele foi o vencedor, em 1973. O Mequinho usou as linhas aí muito bem. Ele começou a combinação com bispo toma F7 cheque. Depois de rei toma F7, ele vai atrair a dama negra para um ataque mortal na fila 7. Ele joga torre toma C7 cheque. Claro que se o rei sair, torre toma dama. E quando a dama capturou a torre, Mequinho jogou dama H7 cheque. O rei tem que sair. Dama toma C7. E ele venceu rapidamente, aí, poucos lances depois. Venceu essa partida, que começou com essa bonita combinação aí. Essa aqui é uma posição de final, completamente empatada. Mas as negras resolveram jogar dama D6 cheque. As brancas cobriram de dama e as negras deveriam continuar dando cheque. Por exemplo, com dama B8 cheque, mas elas resolveram trocar as damas. Dama toma dama, rei toma dama, confiando que é o lance delas e elas vão promover primeiro. É muito importante, nos finais,
a gente conferir se a promoção é com cheque, para ter uma ideia do que vai ocorrer. Um tempo na frente, às vezes, não é suficiente, como nesse caso, né? Que as brancas vão promover em A8. As negras jogaram rapidamente H5, A4, as brancas responderam H4, A5, H3, A6, H2, A7 e depois de H1 dama, que parece ser uma vantagem, A8 dama cheque. Então lembrem, é importante, na hora que o peão avança, perceber onde que o rei está para não levar um truque desse tipo aí ou perder um tempo com a promoção com cheque. A regra do quadrado é uma regra bem útil para a gente descobrir rápido se vai conseguir parar o peão ou não, ou o seu adversário vai ou não. É muito simples, você traça uma diagonal em relação à promoção, ao fundo do tabuleiro, em direção ao rei adversário, que é quem vai tentar parar o nosso peão. E faz um quadrado com essa diagonal. Traça um quadrado a partir dali. Nessa posição, por exemplo, o rei preto está fora do quadrado. O quadrado agora diminuiu, o rei ainda não entra no quadrado, é claro. E ele não consegue parar o peão. Obviamente, voltando aqui, se o rei tivesse, por exemplo, em F4, ele ia parar esse peão com facilidade. Uma posição muito famosa é sair do estudo do Hatch. O clube xadrez que eu frequentava quando jovem, eles colocavam essa posição e ficavam apostando contra os iniciantes. As pretas têm uma promoção inevitável aqui. E parece impossível entrar nesse quadrado, né? Cria uma ilusão de ótica incrível aí. Porque tem um outro tema além do quadrado, que é a promoção do peão branco também, né? Claro que o rei preto está completamente dentro do quadrado. Mas acontece que mesclando os dois temas, as brancas podem se salvar. Jogam rei G7, aproxima do quadrado e aproxima do peão branco. H4 é o lance mais incisivo, né? Já vão promover direto. Rei F6. Agora as brancas estão ameaçando proteger o peão e promover junto, né? Por exemplo, se H3, rei E7. Se o rei não chegar perto, as brancas vão avançar o peão, é claro. O rei vem para capturar o peão, rei D7. H2, o peão avança e, obviamente, os dois vão promover junto, né? Empatando. Mas por que não o rei aproximar e capturar esse peão e promover o outro, já que o rei branco está completamente fora do quadrado? Mas as brancas jogam rei E5, aproximando do quadrado e aproximando de apoiar o peão. Então, por exemplo, agora se o rei tomar o peão, o rei entra no quadrado e captura o peão preto, empatando. E se o peão avançar, o rei vai lá apoiar o peão branco e empata também. Posição incrível, muito bonita, que mostra aí a questão da promoção apoiada e do quadrado muito bem, né? Posição muito bonita, muito interessante. Mais para frente nós vamos falar dos temas de cavalo, mas fiquem ligados nas diagonais, verticais e horizontais, e mesmo quando não tem um tema direto, há a possibilidade de atração das peças para essas casas, criando os temas como nós vimos na aula de hoje. Obrigado por assistir a essa aula, até a próxima.